A coisa oficial diz que a primeira caricatura, a primeira charge brasileira foi publicada por Manuel de Araújo Porto Alegre, numa litogravura de 1837 no Rio de Janeiro. Isso não é verdade. Alfredo Carvalho tinha mostrado que era um jornal chamado Carcundão, publicado aqui em Recife em 1831. E no que era até então a grande bíblia da caricatura nacional, que era a obra de Herman Lima, ele diz: mas esse desenho não deve ser considerado porque trata-se apenas da caricatura de um burro corcunda derrubando a coices uma coluna grega. Quando ele escreve isso, mostra que ele nunca viu o desenho, porque o desenho não é isso. O desenho é um homem com cabeça de burro e uma corcova, impedindo que uma coluna caia sobre ele. É uma charge alegórica sobre a abdicação de Pedro I, a ação da Sociedade Coluna do Trono, e os conservadores pernambucanos, que eram apelidados de corcundas, tentando evitar essa debacle e querendo a volta do absolutismo de Pedro I. A charge tem um desenho na capa e outro na contracapa. Quando não tinha offset e a impressão era tipográfica, era muito usada a ilustração gráfica, xilogravura e o desenho a traço. Então havia uma grande prevalência dos ilustradores, e a imprensa de Pernambuco teve grandes desenhistas que participaram como caricaturistas ou como ilustradores. Por exemplo, o Wellington Virgulino, o famoso pintor, ele foi ilustrador do Jornal do Comércio e do Diário da Noite. Zé Cláudio, o grande artista, ele foi retocador de radiofoto do Jornal do Comércio. O João Câmara ilustrou o Diário de Pernambuco muito tempo. Teve uma passagem também de um argentino chamado Guevara, que foi um grande ilustrador, trabalhou com o Barão de Tararé, teve aqui no Diário da Manhã, fez a reforma gráfica do Diário da Manhã. Então, todas pessoas que valorizaram muito o traço, o desenho, a ilustração, o grafismo, né? E com a chegada do offset, que se deu lá pela década de 60, 70, a ilustração foi jogada de fora, porque a novidade eram as fotos coloridas. Os jornais começavam a publicar as fotos coloridas, as fotos em preto e branco passavam a ter mais nitidez, que elas eram muito empasteladas com a impressão feita tipograficamente, porque a tinta é misturada com óleo e o óleo pega a porosidade, a poeira, e ele vai prejudicando a impressão na medida que vai imprimindo, né? Então passou a ser uma grande novidade o uso da fotografia nos jornais. As fotos começaram a ganhar maiores dimensões, tamanhos, e o desenho passou a ser uma coisa de segunda, terceira categoria. Quase ninguém usava desenhos nos jornais. E como um leitor voraz do Pasquim, um grande leitor do Pasquim, eu vi por que não fazer a volta também do desenho de humor, do desenho gráfico, da ilustração mesmo no jornalismo em Pernambuco. E essa oportunidade eu tive no Jornal da Cidade. Foi um jornal que surgiu aqui na década de 70, no início da década de 70, exatamente em 1974. O Jornal da Cidade era editado pelo Guias Telefônicos do Brasil, de GTB, era uma empresa que fazia guias telefônicos, com calhamaço de papel, né? Então ele tinha um rol de desenhistas que faziam arte finais, que era tudo feito na mão ainda, não tinha computador. Profissionais que a gente é que pedia, faz um desenho, uma ilustração aqui, e para eles era um lazer, porque eles faziam o dia todinho aquelas artes de anúncio do comércio, de atividades comerciais, né? Então apareceu primeiro um grande nome que eu considero dos maiores artistas gráficos de Pernambuco, chama-se Romildo Araújo Lima. Nessa época foi muito bom, porque foi quando eu criei um personagem, o Boi Misterioso, né? Eu lembro muito do Bom Meu Boi no interior, né? E essa figura é muito forte, né? O carismático que ficou com isso. Um dia eu estava rabiscando ele por nada, né? Coincidiu quando o Ivan falou que queria um personagem nordestino. Aí eu fiz, mas eu digo, mas não sei nada sobre isso.
Aí eu conversei com o Ivan e disse, só tem um livro de Hermílio Borba Filho, que é sobre o meu boi, que tem tudo ali. Ele me emprestou, está comigo até hoje, não devolvi mais. Aí eu comecei a estudar cada personagem do Folguedo, né? E de vez em quando eu colocava um ou outro para entrar na história, mas o principal era o boi. O capitão, na época, na década de 70, eu utilizei ele, mas muito assim, sem dar nas caras, como fosse o militar, né? Ele perseguiu o boi, chegou a prender o boi e tudo. Tortura ele tinha que passar na prisão comendo só caldo de cana com pão doce o tempo todo. Aí, mas durante 3 anos eu fiz religiosamente a tirinha. E nós começamos a publicar Raul, e Raul foi trazendo uma série de outros amigos. E nessa leva veio o Laílson, que pela primeira vez publicou no Jornal da Cidade. Já trabalhava desde 1969, 70 como ilustrador num curso de inglês. Eu tinha passado na primeira fase da bolsa de estudos que eu fui para os Estados Unidos e editava um jornal quinzenal, que era The Pine Cone, e foi onde eu realmente aprendi jornalismo. Assim, era uma classe muito boa, a gente aprendia a diagramar, editar, fazer... Era um jornal de verdade, só que ele só circulava de 15 em 15 dias. E aí foi quando eu comecei a fazer minhas charges, foi quando eu comecei a publicar minhas charges. E quando eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando como desenhista nesse curso de inglês e depois entrei na imprensa. Quer dizer, oficialmente, a carreira profissional na imprensa, de jornalista, de cartunista na imprensa, é a partir de 75. Aí veio uma geração enorme de gente, Maquino, Sávio Araújo, Cavani Rosas, Bione, e nós começamos a publicar esse pessoal, e isso foi causando um impacto positivo, porque dava um diferencial ao jornal. Enquanto que os outros jornais estavam publicando as fotos coloridas e tal, e nós, como não tínhamos uma equipe de fotógrafo muito grande, então a gente compensava a beleza gráfica, a diferença gráfica do produto, do jornal, com a ilustração. A gente editava o Jornal da Cidade ali na Rua do Sossego, bem próximo ao cemitério Santa Maria. E o único restaurante que tinha naquela região todinha era o restaurante do Espanhol, porque ele tinha a caricatura de todos os políticos, dirigentes esportivos, ilustrando o restaurante, que eram os clientes dele. E quem fazia a caricatura, aí eu descobri, era Gato Félix. Foi quando eu conheci o Gato Félix. Eu disse, por que você não volta a publicar na imprensa? E o Gato Félix passou a ser um colaborador, e ele passou a ganhar dinheiro, um entusiasta do jornal, né? E pra gente foi muito bom ter resgatado um personagem que foi da imprensa, do jornal pequeno, foi do jornal do Diário da Manhã, trabalhou junto com Péricles Maranhão, porque na época Bajado era amigo de Gato Félix, e eles se encontraram na calçada da Rua do Imperador e fizeram em carvão o primeiro desenho do Amigo da Onça. Então, o Amigo da Onça foi desenhado a carvão pelo Gato Félix. E com contribuições, aumenta mais o olho, ajeita ali, de Bajado e do Péricles Maranhão. E o Péricles, quando foi para o Rio, levou o personagem que se transformou num grande sucesso. A charge, ela teve um papel muito importante em todos os momentos de resistência política da história do Brasil. E justamente a gente vê a força que o homográfico teve na questão da abolição, na questão da República, na República Velha, que antecede a Revolução de 37, na redemocratização de 45,
nas vésperas do golpe militar e durante o golpe militar. Tinha um quadro na redação, um quadro de cortiça, onde os telex, na época, do SNI, Serviço Nacional de Informação, dizia as notícias que podiam ser divulgadas, as que não podiam ser divulgadas. Então, nós jornalistas ficávamos sabendo das notícias. Mas o público não podia, porque aquela notícia não podia ser divulgada. Mas depois chegou outro telex proibindo que se fosse afixado os telex, para que o jornalista não tomasse conhecimento. Só o editor ficava sabendo. Para você ver que loucura era isso. Na minha época de atuação, que foram o final dos anos 70 e durante os anos 80, já começa a haver um processo de redemocratização que é do João Figueiredo com justamente o processo de abertura. Então a gente já não tinha mais a censura ostensiva dentro da redação. Mas a censura estava muito dentro da cabeça das pessoas. Eu fazia a charge de acordo com o que eu via na rua, do que se comentava nos bastidores da redação, etc. Eu criei uma série chamada Assim Falou João Batista. Quando João Batista Figueiredo falava uma besteira, eu fazia uma charge em cima. Ele perpetuou a frase: eu prefiro sentir o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Aí eu fiz a charge, ele montado num cavalo assim, e o cavalo olhando para cima assim, e fazendo: eu também prefiro o cheiro de povo. Como você estava num ambiente meio que repressor, então você tem aquela história, isso passa, isso não passa. Mas em vez de dizer assim, acho que isso não sai, não fazer, eu preferia fazer. Às vezes era fazer duas até, digo, se essa não passar, já tem outra pronta. E aí ia lutando naquele limite da briga com o jornal. Eu achava que o Diário de Pernambuco era livre, relativamente era, né? Eu estava lá fazendo, de certa forma, o que dava para fazer. E dentro do governo militar, ele fazia o que era possível. De repente chegava no jornal a ordem que não podia mais fazer a caricatura do ministro. Então você não fazia mais a caricatura do ministro, mas você arrumava um jeito de botar a silhueta do ministro. Teve uma vez que me proibiram, eu fiz uma charge, que era o símbolo do PFL, era um bonequinho com as mãos assim. E eu botei o bonequinho com a mão assim, dando uma banana. E isso desestruturou completamente a campanha do que era o Roberto Magalhães, Gustavo Krause e Marco Maciel. Desestruturou a campanha que eles tinham. Eles tiveram que reformular toda o seu projeto gráfico, né? Aí me proibiram de fazer qualquer charge com logotipo de campanha. Aí depois conseguiram me proibir de fazer a caricatura dos candidatos que estavam em campanha. E o fato de você fazer desenhos com o governo militar, depois com o Figueiredo, as pessoas ficavam assim, você é doido, você tem medo de ir preso. Vê só, eu não tinha uma consciência de ser corajoso. A consciência não era essa, eu sou foda, eu sou corajoso. Não, a consciência era, isso é para ser dito. Aquele momento de Tancredo e das diretas já foi expressivamente especial. Especial até para nós como cidadãos. Na verdade, quando você trata de charge, você mexe com valores e, de certa forma, nós trabalhamos num veículo de comunicação que é essencialmente publicitário, né? Então, você tem que driblar, de certa forma, esses interesses econômicos, políticos, religiosos, para poder expressar a verdade através da charge. A liberdade tem suas limitações. A charge não foge desse universo. Você ilustrar uma matéria, você pegar um briefing de uma coisa e você transformar aquilo em ilustração, num elemento visual, gráfico, é uma coisa. Você fazer uma charge é outra coisa, porque você está partindo de uma interpretação tua, de um contexto do dia a dia, sabe, de uma questão conceitual.
de interpretação sociopolítico-econômica. Então, é uma coisa que tem um outro grau de complexidade, sabe? Não digo que é mais fácil nem mais difícil, mas é uma complexidade diferente. São dois universos diferenciados. Eu ficava muito apreensivo, porque você lida também muito com a questão da aprovação, né, da charge. Você tem a aprovação editorial, e isso para mim, o ponto mais difícil, sabe? Então, essa apreensão, ela me acompanhou durante um tempo, e depois eu acho que, naturalmente, o fato de você estar fazendo aquilo de uma forma mais cotidiana, aquilo depois você vai ficando mais macetado, entendeu? Então fica mais fácil. O que eu achava mais legal, assim, era o momento da contradição, sabe, dos políticos, assim, porque de repente o cara ele passa por um período, né, e ele tá na mídia e você tá vendo, ele tá com toda a visibilidade, ele tem aquela postura, com aquela garra, né, e aquelas posições políticas fervorosas e tal, e de repente ele ganha e depois ele cai na real dele lá, talvez a realidade dele seja uma outra, uma ducha de água fria, e que ele se depara com a realidade e depois ele vai ter que praticamente contradizer tudo aquilo que ele dizia, né? Eu fiz uma charge uma vez que era Lula com um megafone assim, gritando, e a palavra mínimo saindo assim, né? Ele gritando pelo mínimo, por um salário mínimo imenso assim e tal. Aí depois, era 2 quadrinhos, um ele com o megafone normal assim, gritando pelo mínimo, e na outra ceninha era ele, presidente, com o megafone ao contrário e saindo assim a palavrinha, mínimo, sabe? Não me alinho automaticamente com nenhuma corrente ideológica, nem se é Collor que está no poder, eu faço charge contra ele, desde que ele faça besteira no poder, como fez. E se é o PT também, que é de esquerda também, eu faço charge exatamente com a mesma virulência, ou seja, não amacio nem para a esquerda nem para a direita. Basicamente eu faço, digamos que o meu partido seja o da charge. A charge tem que ser a prioridade absoluta. O humor, ele é uma arma muito poderosa, porque o que o tirano mais teme é cair no ridículo. Então, se você faz com que a pessoa sorria, então isso aí já diminui a força do opressor. E se a piada se espalha e começa a ver o riso pelas costas dele, ele vai perdendo a aura de monstro e vai se tornando patético.